queria convidar os irmãos a nós ficarmos de pé e eu queria compartilhar um salmo com os irmãos. Lá no Salmo 118, 1 diz assim: Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Que o povo de Israel diga: o seu amor dura para sempre. Que os sacerdotes de Deus digam: o seu amor dura para sempre. E que todos que o temem digam: o seu amor dura para sempre. Na minha aflição, eu clamei ao Senhor, e Ele me respondeu e me livrou da angústia. O Senhor está comigo, e eu não tenho medo. Que mal alguém pode me fazer? Amém? Essa passagem, o livro de Salmos, ele é real, é presente, e ele para os dias de hoje, ele é atual. Então, quando a gente sente medo, pode baixar um pouquinho. Quando a gente sente medo ou se sente angustiado, está aqui toda a resposta, né? Parece somente um cântico, mas que esse cântico faça parte da vida da gente. Então agora, irmãos, convido vocês a nós agradecermos a Deus por estarmos aqui mais um domingo, prestando um culto racional, onde a gente escolheu estar aqui, porque o amor dele dura para sempre, continua a durar por nós. Querido Deus de amor, a única coisa que nós podemos fazer, Pai, é nos entregar em tudo que temos, tudo que somos a Ti. E é isso que nós nos propomos essa noite, Senhor Deus, a nos entregar ao Senhor mais uma vez e declarar que Tu és santo, santo, santo. A te oferecer, Deus querido, o nosso louvor, o nosso culto, Pai querido. Recebe, Senhor Deus, que seja como aroma suave, Senhor Deus, em nome de Jesus. Senhor, obrigada por ter nos conduzido até aqui, por ter nos guardado a nossa fé, mesmo diante de tantas situações. Nós estamos aqui. Obrigada, Pai, porque eu tenho certeza que foi o Senhor quem nos trouxe, porque eu tenho certeza que é o Senhor quem nos sustenta. Obrigada pela semana que passou. Obrigada por essa igreja aberta. Obrigada, Pai, por poder contar com os irmãos que juntos oramos, Senhor Deus. Obrigada, Pai querido. Eu te agradeço, Senhor Deus, por te conhecer, Deus. Eu te agradeço, Pai querido, pela sua revelação a nós, Senhor Deus. Eu te agradeço por ter nos escolhido, Pai. Eu te amo, Senhor Deus. Nós te amamos, Deus. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração nessa noite. Abençoa os que ainda estão chegando, Pai. Aqueles que não puderam estar aqui, Senhor Deus. Mas que o coração deles esteja em culto ao Senhor, Pai querido, em todo o tempo. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor a todos. Esse momento é um momento de louvor, adoração àquele que é digno. Amém? Então, quem puder, se coloque de pé para louvarmos ao nome daquele que é digno de todo louvor. Amém? Glória a Deus. Você pode louvar com suas palmas, amém? Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor desse neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os
os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Agora vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor. Vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor. Vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Aleluia, glória a Deus. Nada, nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha, pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda, se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, pois eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Se o vento é forte, se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é
fácil alcançar. Teu amor não falha, pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem, pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, teu amor não falha, teu amor não falha. Teu amor não falha. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há
me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Quero ouvir só a igreja. Te louvarei, importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Aleluia, Pai. Te louvarei, Senhor, somente a ti. Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Vamos cantar do início em espírito. Em espírito,
em verdade te adoramos, te adoramos em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Só a igreja para te adorar, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Eu queria convidar você já para ler um texto comigo, lá em Zacarias, capítulo 13. Zacarias, capítulo 13. Se ficar difícil para você achar, você pode voltar lá em Mateus, que eu sei que você sabe com mais facilidade onde fica Mateus. Aí você volta um livrinho, você vai achar Malaquias. Aí você volta mais um, você vai chegar no livro do profeta Zacarias. Amém, irmãos? Zacarias, capítulo 13. Os irmãos sabem que eu gosto muito de estudo bíblico. Às vezes as minhas mensagens acabam parecendo com estudo. Aí eu sempre cobro dos irmãos a canetinha. Se tiver uma canetinha aí para você riscar a Bíblia toda, mas eu agora você risca, tá bom? Tá aí, né, Brenda? Amém. Zacarias capítulo 13, a partir do versículo 7. Zacarias, ele foi um profeta muito importante para Israel, porque depois do período babilônico, depois do período do cativeiro babilônico, houve a necessidade da reconstrução do templo e Deus levantou 2 profetas, Zacarias e Ageu. Só que Zacarias ele teve um papel mais importante do que o de Ageu, porque Ageu trabalhou muito mais na construção do templo. Só que Zacarias foi o profeta que Deus levantou para reconstruir a ponte dos valores antigos, para continuar havendo esperança no futuro de Israel, porque a credibilidade do povo havia ido por água abaixo. Então ele foi o profeta que Deus levantou com visões, com profecias, para reestruturar essa ponte que ligava os profetas antigos e as profecias que iriam falar a respeito do Messias, a saber, Jesus Cristo. Essa foi a missão de Zacarias. E de todas as profecias que ele falou no seu livro, essa é a que me chama mais a atenção, porque ela é muito poderosa se a gente entender o que ela significa. Olha o que diz o texto.
Zacarias 13, verso 7, você achou, diga amém. Se não achou, fala, me ajuda, Jesus. Então você achou. Presta atenção. Desperta, ó espada, contra o meu pastor. Você está com a canetinha aí? Já vai nessa palavra espada aí, ó. Sublinha essa espada, porque nunca mais você vai esquecer essa espada. Essa espada é muito importante. Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 delas serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. O verso 9 diz assim: farei passar a terceira parte pelo fogo. Vai nessa terceira parte aí, passa a sua caneta de novo, lá na terceira parte. Porque você também não vai esquecer mais essa terceira parte. Farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei, direi, é o meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Amém, irmãos? Esse texto é muito profundo. Esse texto é muito forte. Eu queria começar falando com você de que não existe nenhuma teologia cristã que discorda da triunidade de Deus. Todos nós acreditamos em um Deus triuno. Todos os cristãos, quer seja os nossos irmãos católicos, quer sejam os protestantes de qualquer denominação, todos eles acreditam em um Deus triuno. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós entendemos que tudo aquilo que existe, tudo aquilo que foi criado, existe para glorificar a esse Deus triuno. O apóstolo Paulo diz em Romanos, no capítulo 1, no versículo 20, de que todas essas coisas que foram criadas, as visíveis, as invisíveis, de alguma forma revelam a grandeza do nosso Deus. Foi por isso que o salmista diz no Salmo de número 19, no versículo 1, que os céus proclamam a glória de Deus e a terra anuncia o firmamento de suas mãos. Isaías, no capítulo 6, na sua visão do trono, lá no versículo 3, os anjos que estavam louvando ao Senhor, olhando um para o outro e declarando que só o Senhor é Deus, que santo, santo, santo é o Senhor. E ele diz assim no final do versículo, toda a terra está cheia da sua glória. Porque a criação tem por obrigação revelar a triunidade de Deus. A primeira vez que a palavra Deus é apresentada na Bíblia, e não havia uma palavra para a nossa língua, a palavra Deus teve que ser transliterada, porque não existia para nós uma palavra Deus. Aí colocaram ali a palavra Elohim. O interessante é que Elohim no hebraico é uma palavra no plural, não é uma palavra no singular. Elohim é o plural de Eloá, ou seja, o nosso Deus já é apresentado em Gênesis capítulo 1, no versículo 1, na sua pluralidade. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Aí se a gente for pegar toda a criação, a gente pode usar só o versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Qual foi a primeira criação de Deus então? Os céus e a terra? Não, porque tem a palavra princípio, né? Se há um princípio, há um meio. Se há um meio, há um fim. Então, a primeira criação de Deus foi o tempo. E o tempo tem por obrigação revelar a triunidade de Deus. E é por isso que a gente divide o tempo em passado, presente e futuro. Dentro da linha do tempo, tudo aquilo que foi criado foi pego dentro da menor partícula da matéria, a saber, o átomo. E eu me lembro, já falei isso aqui uma vez na escola bíblica dominical, que houve um tempo em que o átomo, para os mais velhos,
era indivisível. Aí adivinha, chegou um tempo, o período dos mais jovens agora, o átomo foi dividido. E dividido em 3 partes: prótons, nêutrons e elétrons, porque a matéria tem por obrigação revelar a triunidade. Toda essa matéria, ela precisa estar centralizada em um espaço, que é dividido em altura, largura e profundidade. E elas não podem se manifestar a não ser em 3 estados: ou ela é sólida, ou ela é líquida, ou ela é gasosa. Porque tudo que existe, existe para revelar a triunidade de Deus. Amém, irmão? Pegou? Não se esqueça, se você duvidava de um Deus triuno, não é possível que você vai duvidar agora. O nosso Deus é um Deus triuno. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E quando Zacarias, na sua profecia, na sua revelação escatológica para Israel, que para nós não é mais escatológica porque ela já se cumpriu, ele vai falar a respeito da terceira parte. E eu fiquei muito tempo inculcado com o que seria a terceira parte. E aqui você vai aprender algo interessante comigo. Porque quando Zacarias fala da terceira parte, ele está falando nada mais, nada menos do que as 3 manifestações de Deus na terra. 3 vezes, Deus se manifestou na terra. Foi por isso que Jesus disse em Mateus, no capítulo 13, no versículo 33, que o reino de Deus é semelhante a uma mulher que pega uma medida de farinha e divide ela para 3 massas. Como se a revelação de Deus viesse para a história da humanidade em 3 épocas diferentes. Eu sei que você vai se lembrar agora comigo de uma história muito conhecida de Noé no período da arca. E Noé, quando ele estava na arca, depois que o dilúvio já havia acontecido, e ele já estava na expectativa de reencontrar uma terra firme, ele pegou uma pomba. Noé pegou a pomba e ele liberou aquela pomba por 3 vezes. 3 tentativas. Na esperança de encontrar um solo. Na esperança de encontrar terra firme. E eu sei que você lembra da história melhor do que eu. Noé, ele lança a pomba pela primeira vez e ela não encontra lugar. E por isso ela tem que retornar para a arca. Na segunda tentativa, a pomba vem com uma folha de oliveira na mão, no bico, um ramo de oliveira no bico, trazendo para o coração de Noé uma esperança de que já havia terra firme em algum lugar. E na terceira tentativa, a Bíblia fala que essa pomba já não voltou mais. E esses 3 envios da pomba de Noé são as 3 tentativas de Deus de vir à terra para manter e estabelecer um relacionamento com a humanidade. E nós sabemos que a primeira tentativa de Deus, a primeira tentativa dessa pomba, foi lá no Éden, quando Deus desceu e não encontrou um lugar para pousar. Você está aí, diga amém. Está pegando, irmão? Estou indo muito rápido, não, né? Quando Deus vai no Éden, depois do pecado de Adão e Eva, que já não acreditavam mais naquilo que Deus havia falado e por isso teve como consequência o desejo, a consciência, a tentação lançada por Satanás através da serpente e a concepção desse pecado provando do fruto proibido, a Bíblia fala que eles sentiram vergonha. Quando eles sentiram vergonha, a primeira atitude deles foi tentar se cobrir. Porque é isso que a gente faz com as nossas vergonhas. Na maioria das vezes a gente quer encobrir elas. E a Bíblia fala que eles pegaram, me lembrei até do pastor Manuel hoje na escola bíblica dominical, quando ele estava falando dos temas, mas a Bíblia fala que eles pegaram e cozinharam alguns ramos de uma figueira, as folhas de uma figueira. Eles cozinharam
para poder tampar suas vergonhas. Irmãos, aquilo tem um simbolismo tremendo. Porque eu me lembro de uma vez em que Jesus ele se revoltou com uma figueira, e uma revolta que é completamente ilógica para nós. Porque a Bíblia fala que Jesus chegou diante de uma figueira para que essa figueira lhe desse algum fruto. A Bíblia fala que só tinha folhas na figueira, mas olha o detalhe, não era a época dos frutos. Alguém já chegou num pé de manga aqui sem ser na época das mangas e profetizou contra essa mangueira porque ela não te deu um fruto no dia que você queria? Irmãos, eu sempre achei isso terrível. Meu Deus, por que Jesus fez isso? Porque ele falou para a figueira assim, olha, nunca mais nasça um fruto de ti. Foi aí que eu entendi que Jesus, ele é o último Adão. Repete comigo, o último Adão. Se Jesus é o último Adão, ele estava resolvendo um problema que o primeiro Adão tinha deixado. Porque toda árvore existe para a gente buscar o fruto e não as folhas para cobrir nossa vergonha. Quando Jesus chega diante da figueira e ela só tem folhas, ele destrói a figueira porque ele não precisa das folhas, porque o nosso Jesus não tem nada para esconder. Olha para esse irmão que está do seu lado aí, faz uma pergunta para ele, devagar, para não perder o cliente, pelo amor de Deus. Mas pergunta para ele, você usa as folhas ou você usa os frutos da figueira? Eu não quero nem que você responda para mim. Vamos para o próximo ponto? Fica essa pergunta aí. Depois que eles conseguiram dar um jeito com essas folhas dessa figueira, a Bíblia fala que eles se esconderam entre as árvores do jardim. As árvores do jardim eram o mantimento que Deus havia dado para ele, e nós temos a mania de esconder atrás daquilo que Deus nos dá como provisão. Vou falar de novo, hein? Nós temos a mania de nos esconder atrás daquilo que Deus nos dá como provisão. Se esconderam atrás das árvores do jardim, e Gênesis capítulo 3, no versículo 9, a pergunta que todo mundo interpreta da forma mais engraçada. Deus chega no jardim e pergunta, aonde estás, Adão? E por que as pessoas interpretam da forma engraçada? Porque as pessoas pensam que Deus perdeu o seu senso de onipresença e que Deus está levantando as árvores do jardim, caçando Adão. Adão, eu não estou te vendo, Adão. Fala onde é que você está. Você está no pé de piqui, Adão? Você virou baiano, Adão? Você está no pé de coco, Adão? Qual é a árvore para a gente se encontrar, Adão? Deus não estava procurando Adão assim, irmãos. Lembra do que Deus fez na criação? A imagem e semelhança dele, ele criou. Quando Deus está procurando Adão no Éden, coloque isso na sua cabeça, pelo amor de Deus. Deus está na frente de Adão, diante de Adão, olhando nos olhos dele e procurando nele o Adão que ele tinha criado. Porque não era mais o mesmo Adão. Você está aí, irmão? Está pegando, irmão? Não era mais o mesmo Adão. Entenda uma coisa a respeito de um culto como esse. Quando Deus vem para cá receber a nossa adoração, ele não vem atrás da sua imagem, ele vem atrás da dele. Quando ele olha para nós, ele não está procurando se a gente está bonitinho, qual foi a forma que nós penteamos o nosso cabelo. Ele está olhando para nós e procurando os verdadeiros adoradores, que são aqueles que refletem a imagem dele. E a primeira descida de Deus, então, para nada serviu, porque Deus, como a pomba, ele não encontrou pouso. Ele não encontrou um lugar para pousar. Então Deus olha na sua reunião da Trindade e fala, olha, o homem se tornou semelhante a nós, conhecedor do bem e do mal. Se ele ficar no Éden para comer da árvore da vida, ele vai permanecer um eterno pecador. Então o primeiro ato de misericórdia de Deus é retirar o homem do Éden para que ele não permanecesse o resto da sua eternidade no pecado. Deus retira o homem do Éden e quando ele vai dar a sentença, ele começa desde o Éden a falar de uma segunda vinda dessa pomba.
da segunda manifestação de Deus na terra. Porque ele olha para a serpente e fala assim: olha, eu vou colocar uma inimizade entre você e a mulher. E a semente dessa mulher que vai vir, ela vai vir para esmagar a sua cabeça. Que é a primeira profecia a respeito do Cristo. Desde lá do Éden, Deus então começa através dos seus profetas a anunciar a segunda vinda, a vinda do Messias. Uma das profecias que eu mais gosto a respeito da vinda do Messias é Números capítulo 24, no verso 17, quando Moisés diz assim: vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Eis que de Israel subirá um cetro, de Jacó nascerá uma estrela, que destruirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Deuteronômio capítulo 18, no versículo 15, Deus falou também através de Moisés: o Senhor, o teu Deus, ele vai suscitar um profeta no meio de ti semelhante a mim, e a ele vocês vão ouvir. A ele vocês vão ouvir. Isaías, quando foi falar a respeito do Cristo, ele diz no capítulo 7, no verso 14 do seu livro: o Senhor vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz a um menino, e o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. Olha a segunda vinda chegando. O mesmo Isaías diz no capítulo 9, no verso 6 do seu livro: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estava sobre os seus ombros, e o seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Daniel, no capítulo 7, no versículo 13 e 14, Daniel teve uma das suas revelações no meio da noite, e ele diz que viu um homem que era semelhante a filho de homem. E ele diz a respeito desse homem no versículo 14: a ele foi dado o domínio, a glória e o reino, para que todas as nações e línguas de todos os povos o adorem. O seu reino é um reino eterno, que jamais será destruído. O mesmo Zacarias, no capítulo 9, no versículo 9 do seu livro, também uma das mais lindas profecias a respeito do Messias. Ele diz assim: alegra-te, ó Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, porque o teu rei vem, justo, humilde, sentado em uma jumentinha, filha, cria de uma jumenta. E esse Messias nasceu, apresentado para nós em Lucas no capítulo 2, na cidade de Davi. E quando ele nasceu, a Bíblia fala a partir do versículo 8 do capítulo 2 de Lucas que haviam alguns pastores no campo. Um anjo do Senhor se manifestou a eles, eles ficaram com medo. A glória do Senhor invadiu o lugar e o anjo disse essas palavras para eles: não temam, porque hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, nasceu o Cristo, nasceu aquele que há de ser o Senhor do Senhor, o Senhor dos Senhores. Jesus é a segunda manifestação da pomba. É a segunda parte da história da humanidade, irmão. Só que quando Jesus nasceu, apareceu um cara, esse cara é importantíssimo para a história do Messias. O nome dele era Simeão, repete comigo, Simeão. Porque esse cara estava no templo todo dia. Porque ele havia recebido uma profecia. E a profecia que ele recebeu foi essa: você não vai morrer enquanto você não ver o Messias nascer. Você vai ver o Salvador. Você vai ver o Messias nascer. Esse homem estava no templo o dia que Jesus foi ser apresentado para ser circuncidado no oitavo dia. No oitavo dia, perdão. Irmãos, esse homem, quando viu o Cristo, na hora ele sabia que se tratava do Salvador. Na hora, Mateus.
E esse homem falou assim para Deus: eu já posso morrer em paz, porque os meus olhos viram o meu Senhor, o Rei da Glória. Agora, o mais importante é a profecia que esse homem entrega para Jesus. A profecia que esse homem entrega para Jesus é importantíssima, porque ele fala lá no capítulo 2 de Lucas, a partir do versículo 34, Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. E olha o que diz o versículo 35. Também uma espada, repete comigo, uma espada, transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Irmão, você nunca se perguntou que espada que é essa? Irmão, que espada é essa? Que espada é essa que Davi, quando foi escrever o Salmo, pastor Viana, o salmo mais messiânico da Bíblia, que é o Salmo 22, que começa com a palavra de Jesus na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Aquele salmo é todo a respeito do Messias. E no versículo 20 daquele salmo, Davi, como uma revelação messiânica, ele fala assim, como se fosse uma oração do Cristo: livra a minha alma da espada. Você nunca se questionou de que espada a Bíblia está falando? E qual era o propósito dessa espada, irmão? Zacarias está dizendo para nós aqui: espada, vem ferir o meu pastor. E Jesus disse assim: o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. E nós sabemos que ele foi ferido na cruz. Então, se você nunca entendeu de que espada que a Bíblia está falando, vê se a cruz te lembra alguma coisa. Oi, irmão. Olha a espada. No Calvário, na mão de Deus. Pegou, irmão? Entendeu, irmão? De que espada que a Bíblia está falando? Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Aonde você acha que essa espada entrou? Por que você acha que Jesus tinha que ser crucificado no Gólgota? Porque Gólgota significa lugar da caveira. Então a espada, ela está perfurando um crânio. Porque da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça de Satanás. Pegou, irmão? Pegou? Quem está segurando essa espada é Deus. Quem dá legalidade para essa espada é o sangue que está em volta dela. E essa espada na mão de Deus é enficada no crânio de Satanás, para que a ira de Deus não se recaísse sobre a humanidade, mas toda a ira de Deus foi sobre o crânio de Satanás. E é por causa dessa espada que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Por isso que nenhuma condenação há mais para aqueles que creem na obra dessa espada, dessa cruz, que o Cristo enfrentou, que transpassou a sua alma e nos deu uma oportunidade de viver mais uma vez uma eternidade com o nosso Deus. Amém, irmão? Isso é muito importante.
Essa espada é tão importante. Sem essa espada, se não existisse essa espada, a terceira parte da história da humanidade jamais aconteceria. Porque quando Jesus enfrenta a espada, e através dessa revelação, através desse impacto causado pela cruz, Jesus desencadeia a terceira parte da história da humanidade. Porque Jesus, presta atenção, Jesus é a segunda vinda da pomba. Quando Deus desce representando, Deus ainda precisa vir por uma terceira vez para que a terceira geração participe dessa história. Aí Jesus fala lá em Lucas capítulo 24, no versículo 49, olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Fiquem em Jerusalém, porque é em Jerusalém que a terceira manifestação da Trindade vai acontecer. Depois de Jesus já ter ressuscitado, ele está diante dos seus discípulos e ele fala para eles em Atos capítulo 1, no versículo 8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, em todos os confins da terra. Mas fiquem em Jerusalém. Aí a Bíblia fala lá em Atos no capítulo 2, a partir do versículo 1, que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos estavam reunidos no mesmo lugar. Aproximadamente 120 pessoas. E um vento impetuoso tomou conta do lugar. E algo muito esquisito para todo mundo aconteceu, porque eles viram algo que ninguém... Eu não sei como é que as pessoas explicam essa expressão, mas eles viram entre eles línguas repartidas como de fogo. Línguas repartidas como de fogo. Irmão, presta atenção na profecia de Zacarias. Ele fala no versículo 9, eu farei passar a terceira parte pelo fogo. Porque a terceira parte da história da humanidade vai participar de um evento completamente diferente dos outros. Porque o mesmo que recebeu o batismo com água de João Batista é aquele que nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. A gente não pode ignorar esse e com fogo, porque batismo no Espírito Santo é uma coisa, batismo no fogo é outra. Não são a mesma coisa. Porque se tudo que existe revela a triunidade de Deus, você veio de Deus, então você também é o ser triuno. Amém ou não amém, irmãos? Tem 3 aí em você também, não tem? Repete assim comigo, corpo. Diga mais fé, irmão, pelo amor de Deus, senão eu perco o ânimo de pregar. Diga corpo, alma e espírito. Presta atenção aqui agora em uma coisa. A água batiza o seu corpo. O Espírito Santo batiza o seu espírito. Mas o fogo batiza a sua alma. E é o batismo na nossa alma que transforma o nosso caráter. Pastor, não tem base bíblica para isso. Jesus não passou pelos 3 batismos, passou. O primeiro batismo ele desce até o Jordão e João o batiza com água. Amém ou não amém? Depois que ele sai do rio, quando ele sai do rio, a Bíblia fala que veio o Espírito como pomba. E vem sobre ele. Aquele é o sinal do batismo do Cristo, no Espírito. E aquele mesmo Espírito que agora está dentro do Cristo, que é uma simbologia para nós, no capítulo 4 de Mateus, esse mesmo Espírito conduz o Cristo para o deserto para ser tentado, porque isso é o batismo no fogo. No fogo a gente aprende a dizer não para as tentações de Satanás. E Zacarias ele está falando para a gente, olha, eu vou fazer passar a terceira parte pelo fogo e eu vou purificar como se purifica a prata. Irmão, a prata é purificada no criso, no crisol. Da mesma forma, a mesma origem da palavra crisalidar-se. Crisalidar-se é o ato metamorfose da lagarta que quer se transformar em borboleta. E você sabe o que significa crisalidar-se? Literalmente entrar em crise com sua existência.
Porque isso é conversão. Eu entro em crise a respeito daquilo que eu sou, e porque eu entro em crise a respeito daquilo que eu sou, porque eu me arrependi dos meus pecados, Deus começa a mudar a minha mente, e a minha metanoia começa a acontecer. E é por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 12, no verso 2, transformai-vos na renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É entrar em crise, irmão, literalmente com o que você é. Quem aqui já ficou revoltado por causa dos erros que comete? Quem aqui luta todo dia como eu? Meu Deus, eu não quero fazer isso. A minha carne quer, mas eu não quero. Isso é entrar em crise. E você só entra em crise porque o fogo de Deus já tomou conta da sua vida. E Deus está passando você por esse deserto existencial. E é nesse deserto que Satanás está te dizendo: transforma a pedra em pão. Não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se lança aqui, vai. A Bíblia fala que vai ordenar anjos ao seu respeito para que te guardem. A Bíblia também diz que eu não devo tentar ao meu Deus. Então é não para você de novo. Se dobre diante de mim para que você possua todos os reinos da terra. Você nem sabe, mas esses reinos um dia já vão ser meus. Eu só preciso esperar. Ah, você nem pegou, irmão. Não vou falar de novo também não. Você não pegou na primeira, você não vai pegar na segunda. Eu não preciso desses reinos agora não, Satanás, porque isso aí tudo já vai ser meu. Eu só preciso enfrentar a espada. Depois da espada eu vou te dizer quem é o dono de tudo isso aí, ó. A nossa geração é a geração que Deus está trabalhando no fogo. A gente não aguenta mais corrupção. A gente não aguenta mais mentira. A gente não aguenta mais um evangelho deturpado. A gente não aguenta mais escândalo. A gente não aguenta mais nada disso. A gente se revolta conosco mesmo diante do espelho quando a gente erra, porque a geração que Deus estava levantando é uma geração transformada no fogo. E eu quero acreditar que você, como eu, faz parte dessa geração. Porque nós somos a terceira parte da história da humanidade. A primeira pomba vem, não acha nada. A segunda pomba vem na pessoa de Jesus Cristo e leva para o céu o ramo de oliveira dizendo: eu tenho esperança para a humanidade. E você quer ver o milagre da terceira pomba? Essa pomba não voltou mais, porque ela achou pouso. O Espírito Santo veio, entrou na nossa vida, achou lugar, e por isso ele não voltou mais, porque ele está na igreja. E ele é o selo de Deus para que um dia o Senhor venha buscar a tua igreja de forma definitiva, e todos que participam desse Espírito hão de ir com ele. Amém, irmãos? Você faz parte disso? Então se coloca de pé em nome de Jesus para a gente orar. E eu consegui não passar do horário, ó, graças a Deus. Olha para esse irmão que está do seu lado, seja profeta na vida dele, como Zacarias, e fala assim para ele: olha, o fogo de Deus vai pegar você também. Ele vai te pegar. Eu me lembro de um jovem que chegou desesperado, Tiago, num pastor dele, rapaz. Chegou desesperado. Falou: pastor, eu não aguento mais essa vida, eu não sou crente não, pastor. Eu não sou não, porque, pastor, é uma briga infeliz todo dia. É um inferno, pastor, na minha vida. Porque todo dia essa tentação vem e eu fico tentando guerrear. Pastor, é terrível. Eu preciso nascer de novo. E o pastor falou: calma, meu filho, é porque você já nasceu de novo. Se você não tivesse nascido de novo, essa briga não acontecia. Estava tudo em paz. Essa briga só existe dentro da gente, irmã Lili, porque a gente já nasceu de novo. E é porque o fogo de Deus está conduzindo a gente nesse deserto, porque enquanto nós não voltarmos a ter a imagem e semelhança do nosso Deus, Ele não vai deixar a gente quieto. Então o fogo de Deus vai te pegar nessa noite.
E o fogo de Deus vai continuar te levando para esse crisol. Você vai entrar em crise todo dia se for necessário, mas você vai ver a transformação de Deus na sua vida, porque você faz parte da terceira geração. Você faz parte dessa terceira fase da história da humanidade. E você sabe por que você já é um vencedor nessa terceira parte? Por causa disso aqui, ó. Porque Jesus já enfrentou a espada. Porque a espada já foi cravada no crânio de Satanás. Porque Paulo disse assim: mas sobre todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Não há acusação contra os escolhidos de Deus. Não há acusação contra os escolhidos de Deus. Você faz parte dessa geração, amém, igreja? Feche os seus olhos agora em nome de Jesus. Senhor, eu não conheço as lutas que os teus filhos enfrentam. Eu sei que devem ser muito semelhantes às minhas. As brigas, as guerras, as crises existenciais. Na nossa tentativa, ó Deus, de te amar todos os dias, cada vez mais, não apenas com nossas palavras, não apenas com a nossa oração, não apenas com os louvores que nós cantamos nos nossos cultos congregacionais, mas também com as nossas atitudes, Senhor. Com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós somos, Pai. Então eu te peço em nome de Jesus, teu Filho que morreu na cruz do Calvário, em prol da nossa salvação e da reconciliação, se tornando Ele o mediador entre o homem e Deus. Que o Senhor possa nos dar força para vencer todas as nossas tentações. E que o fogo do Senhor tome conta desta igreja. Que o fogo do Senhor tome conta da nossa vida, para que o Senhor continue a nos transformar, ó Deus, de tal forma que todos conheçam que só o Senhor é o Deus da tua igreja. No nome de Jesus.